Olá, meu pequeno aventureiro, tudo bem com você? Hoje, para começar a nossa atividade, você vai fazer uma oração, somente você e Deus. Peça a Papai do Céu para Ele ajudar você a abrir sua mente, abrir o seu coração e que você possa entender a mensagem que Ele tem para você hoje, tá bom? Então nós vamos dar continuidade na atividade da página 4. Hoje nós vamos recordar 5 histórias da Bíblia. São histórias incríveis que eu amo a história desses personagens. Então lá na página 4, você vai marcar lá, tem 2 quadrinhos, você vai marcar lá a história de Noé, de Abraão, de Daniel, de Davi e de Moisés. Você vai marcar o quadradinho que está falando aí dessas histórias, tá bom? Na página 4, bem lá no finalzinho. Então nós vamos partir lá para a página 5. Na página 5 pede para você colocar essas histórias desses 5 personagens na ordem dos acontecimentos. Qual história aconteceu primeiro? Então eu vou falar para você e você vai recortar e vai colar aqui na página 5. Você vai primeiro de tudo, você vai colorir. Você vai lá na página 37, lá tem os 5 desenhos desses 5 personagens. Então você vai primeiro colorir antes de recortar, lá na página 37. Depois que você colorir, aí você vai recortar os quadrinhos das histórias e você vai colocar na ordem cronológica. Então vamos recordar aqui, bem resumidamente, essas histórias. Qual foi a primeira história que aconteceu? A primeira história que aconteceu foi a história de Noé. Noé era uma pessoa que amava muito a Deus. Ele estava sempre na companhia de Deus. E Deus viu que ele era um homem que seguia os seus ensinamentos. Então, ele viu tanto que ele confiava em Deus. Deus viu tanto que Noé confiava nele. E Deus sabia que se ele pedisse alguma coisa para Noé, Noé faria. Então, Deus pediu para que Noé construísse um grande barco, porque a maldade na terra está crescendo demais, a maldade no coração das pessoas. Então Deus queria destruir tudo, porque Deus ficou triste com tudo aquilo, com toda aquela maldade que estava crescendo no coração das pessoas. E aí Deus pediu para Noé construir um barco. E Noé então construiu aquela arca enorme e fez tudo do jeitinho que Deus pediu. E depois que ele construiu aquela arca, Deus então mandou a chuva conforme ele havia prometido e combinado com Noé. Depois da história de Noé, qual foi a história que veio? Foi a história de Abraão. Você lembra, né? Na Bíblia fala que Abraão era um homem de muita fé. E ele tinha um filho, um único filho, o filho que ele teve depois que ele já estava com bastante idade. E Abraão amava muito esse filho. E aí o que Deus pede para Abraão? Que Abraão sacrificasse o seu filho. Olha que pedido é esse que Deus fez. O que Deus estava querendo? Deus queria provar a fé de Abraão. Deus queria ver até onde Abraão iria com essa fé. E o que Abraão fez? Obedeceu o que Deus pediu. E na hora que ele ia sacrificar seu filho, o que Deus fez? Mandou um anjo e segurou a mão de Abraão. Deus não queria que Abraão matasse seu filho. Deus só queria testar a fé de Abraão. Mas Deus sabia que Abraão o amava muito e seguia todos os ensinamentos. Ele era obediente a Deus, ele era amigo de Deus, ele andava com Deus. Depois da história de Abraão, aconteceu então a história de Moisés. Moisés, que foi o guia do povo de Israel, né? Ficou guiando o povo de Israel por muitos anos. E aí lá no Monte Sinai, Deus entregou nas mãos dele as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés também era um homem que amava muito a Deus, que tinha Deus como seu melhor amigo, andava todos os dias com Deus. Depois da história de Moisés vem então a história de Davi. Lembra da história de Davi, que lutou com Golias? Golias que estava afrontando o Deus de Israel. Davi ficou muito grilado, ficou muito chateado com aquilo. E em nome de Deus, ele foi lá e desafiou então Golias. E ele derrotou Golias em nome de Deus. Ele também, Davi, aquele rapazinho, ele também era amigo de Deus. Ele andava
todos os dias ao lado de Deus. Ele não aceitava que ninguém afrontasse o seu Deus. Olha que menino maravilhoso. Eu sei que vocês também são assim. Vocês também não aceitam, não é? Que fale de Papai do Céu. Não, de jeito nenhum. E a última história aqui das 5 é a história de Daniel. Daniel que ficou lá na cova dos leões. E aí aqueles leões ficaram lá ao redor dele, parecendo uns gatinhos mansos. Por que será que aqueles leões que estavam famintos não devoraram Daniel? Daniel também era muito amigo de Deus. E aí o que aconteceu? Deus mandou um anjo e segurou a boca dos leões. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Mas uma coisa eu aprendi de todas essas 5 histórias. Sabe o que é? Nós devemos ser amigos de Deus. Devemos andar com Deus todos os dias da nossa vida. É muito bom andar com Deus. Ele cuida de nós, Ele nos ama e Ele quer o tempo todo estar do seu ladinho. Ele quer que você conte tudo da sua vida para Ele. Porque Moisés, Davi, Daniel, Abraão e Noé, eles faziam isso. Eles contavam tudo da vida deles para Deus. Eles andavam com Deus todos os dias. Eles tinham Deus como seu melhor amigo. Olha que coisa maravilhosa. Então essa lição eu aprendi para minha vida e eu espero que você aprenda também. Então olha, você vai pintar os desenhos lá da página 37 dessas 5 histórias. Você vai, depois de pintar, você vai recortar e você vai colocar na ordem aqui certinha. Ok? Na ordem que eu contei. Primeiro Noé, depois Abraão, depois Moisés, depois Davi e depois Daniel. Essa é a ordem dos acontecimentos, das histórias, dessas 5 histórias. Que Deus esteja com você e que você tenha Papai do Céu como seu melhor amigo. Conte tudo para Ele. Ele quer saber de tudo que acontece com você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Tá bom? Tchau, tchau.